10h25, estamos de volta com o Manhã Bandeirantes e vamos acionar o repórter Luiz Felipe Nunes, que está no DHPP, região central de São Paulo, onde a polícia parece que conseguiu montar o quebra-cabeça sobre a morte da professora Fernanda Bonin. E uma desconfiança antiga dos policiais parece que está se confirmando, né, Luiz? Bom dia para você. Bom dia, Lupato. Bom dia, Sabino. Bom Bom dia para dia. toda a nossa audiência. Inclusive, os pedidos de prisão já estão com a justiça contra a ex-companheira da Fernanda Bonin. Ela também se chama Fernanda Fázio, e outros dois acusados de executar o crime. Um dos executores, dos supostos executores, foi preso na noite de ontem. Ele foi flagrado por câmeras de segurança saindo do carro da Fernanda Bonin, que faleceu no dia 27 de abril. A polícia demorou um pouco para descobrir onde estava esse veículo, mas depois de ter acesso às imagens das câmeras de segurança, verificou que o carro em que a Fernanda foi vista entrando por câmeras do prédio dela já não estava mais com ela já estava desaparecida naquele momento, na noite do dia 27 de abril, mas duas pessoas, o casal, estava saindo desse carro. Uma dessas pessoas, que foi presa ontem, prestou depoimento e hoje esse quebra-cabeça, como você chamou, Lupato, chega a um outro ponto. A polícia confirma que a principal suspeita de ser mandante do crime é Fernanda Fázio, ou seja, a ex-companheira de Fernanda Bonin. As duas tinham 2 filhos, tiveram um relacionamento de 8 anos e se separaram. Segundo a polícia, as informações que a gente tem nesse momento, o crime teria acontecido, teria sido mandado por Fernanda Fázio por conta de ciúmes, e a polícia conseguiu chegar nessas duas pessoas, ligar esses dois supostos executores a Fernanda Fázio por trocas de mensagens que haviam sido apagadas do celular de Fernanda Fázio. Quando a polícia pegou o celular dela, verificou que tinham mensagens apagadas, a polícia de São Paulo já tem tecnologia suficiente para decodificar essas mensagens. Então, por isso, esse era o principal indicativo da polícia. Ontem, depois de apreender esse sujeito, depois de prender essa pessoa que estava no local, a polícia hoje faz esse pedido de prisão contra os 3, que podem responder por feminicídio. Mesmo a Fernanda Fázio sendo uma mulher, o crime de feminicídio também é tipificado para mulheres. Não existe nenhuma restrição na legislação que criou o feminicídio. A única forma de ser enquadrado no feminicídio se você cometer esse crime por uma questão de gênero. Ciúmes seria uma questão de gênero, se fosse um homem ou se fosse uma mulher nesse caso, como foi. Por isso, ela deve responder a esse crime. A gente está aqui na frente do DHPP para apurar todas essas movimentações. Talvez uma manifestação da justiça já hoje, muito possivelmente as prisões acontecendo. Um dos sujeitos já está preso, agora falta a outra pessoa que estava dentro do veículo da Fernanda Bonin e também a ex-companheira, caso a justiça aceite este pedido. Acho que nós perdemos contato com o Luiz Felipe Nunes, daqui a pouquinho ele volta para esclarecer esse caso, mas a polícia em momento algum tinha colocado a ex-companheira da Fernanda Bonin como uma suspeita oficialmente. Só que, por alguns detalhes, já se percebia que havia uma desconfiança. Eles colheram 2 depoimentos da ex-companheira para ver se a versão se confirmava. Depois, também pegaram o celular dela, divulgaram que tinham visto mensagens apagadas do aparelho e, no fundo, foi uma grande armadilha para Fernanda Bonin, porque a ex-companheira estava com os 2 filhos e falou, quebrou meu carro aqui. Para ajudar os filhos, a Fernanda Bonin saiu correndo de casa para ajudar. No meio do caminho, foi interceptada, morta e, segundo a ex-companheira, o carro deu um problema, minutos depois voltou a pegar e eu consegui sair do local onde eu disse que estava parada. Continue, Luiz Felipe. Perfeito, Lucas. Você acabou explicando a situação do crime e depois, a polícia tinha basicamente grande parte das imagens que era necessário para fazer as prisões. Tinha a imagem da Fernanda Bonin entrando no elevador para socorrer a ex-esposa perto de 7 horas da noite, 6 horas e 52 minutos. A polícia já tinha o fato
de que as duas Fernandas conversaram, compartilharam a localização uma da outra. Então, esse quebra-cabeça pôde ser solucionado. Demorou alguns dias, é claro, para recolher todas essas provas. Teve de fazer um exame de DNA no veículo da Fernanda. E um dos pontos principais dessa investigação é de que a polícia, no primeiro momento, considerou que poderia ter sido um latrocínio, um crime para roubar o celular ou o carro da Fernanda Bonin, mas descobrindo onde estava o veículo, viu primeiro que os bandidos tinham deixado o veículo ali e que o celular dela estava no local. Então, cheio de impressões digitais, conseguiu identificar esse primeiro suspeito de executar o crime, e aí para a polícia foi mais fácil encontrar todas as provas que precisava para fazer esse pedido já bem fundamentado de prisão dessas 3 pessoas, Lupato. Obrigado, Luiz Felipe Nunes, trazendo essas Valeu, informações. Eu fico pensando no filho, né? 2 filhos desse casal, das duas Fernandas, né? Que agora perderam a mãe e aqui ficou. Vai ser presa e vai ficar bastante tempo na cadeia porque cometeu esse crime absurdo. E participou, né? Mandando 2 pessoas até o local para matar a ex-companheira. Valeu, Luiz. Obrigado, gente. Valeu, Luiz. E como disse o Lupato ontem, né? Nós temos divulgado aqui, talvez o maior número de divulgações nosso seja exatamente sobre o crime de feminicídio, né? Diariamente quase tem um crime de feminicídio, incrível. Latrocínio e feminicídio. Latrocínio, né? Também, Aos montes estamos noticiando. E além desse que o Luiz acabou de explicar, que já está aí em pé de prisão, nós tivemos ontem, até o Diogo Braga trouxe o destaque mais cedo por aqui, um feminicídio em Carapicuíba. Também uma mulher que sofreu mais de 20 facadas do ex-companheiro. Quando a polícia localizou, ele parecia estar bêbado, confessou que matou mesmo a mulher, como se nada. É um absurdo, né? E é por isso que eu não consigo entender como as pessoas, principalmente as autoridades, não se tocam de que o bandido e o criminoso já colocou na própria cabeça o sentimento de impunidade. Não está só na cabeça da sociedade, não está só na cabeça de quem é vítima. Agora parece que também está na mentalidade do criminoso. Porque eles vão pra cadeia aí soltos em audiência de custódia, aí vai pra cadeia, fica 3, 5 anos, volta pra rua e comete outro crime. É reincidência, é justiça soltando quando não deve soltar. É festa pro bandido. Esse é que é o grande problema.